10 Viver em Outro Mundo, capítulo 163. Essa altura, a guerra civil do clã Purcell tinha chegado ao fim e a tempestade passou. No entanto, ninguém tinha pensado que o vencedor no final seria inesperadamente Evan, que tinha sido discreto e alguém que eles tinham desprezado. Além disso, ninguém se atreveu a contestar o resultado desta votação, pois a Assembleia foi testemunhada pelo Santo da Espada da Origem Universal. Se alguém realmente ousou desafiar os resultados, isso significou que eles ousaram desafiar o Santo da Espada da Origem Universal. Dentro do clã Purcell, ninguém tinha coragem de fazer isso. Além disso, os anciãos leais da facção dos grandes anciãos que estavam presentes descobriram que nunca pensaram que Evan já teria a mesma força que eles. Sua derrota desta vez foi justificada por causa disso. Por fim, os 3 novos grandes anciãos que foram eleitos também foram muito interessantes. Havia os 2 centristas, que eram a espinha dorsal da facção de Evan, enquanto o último acabou por ser da antiga facção do primeiro ancião, Stern. Todos do clã Purcell sabiam que, embora Stern fosse o chefe dos assuntos externos, ele também era um seguidor próximo do ex-primeiro ancião Kaiser. Foi a tal ponto que ele sempre o seguiu em todas as situações. Estava além da expectativa de todos que ele seria agora selecionado como o novo terceiro ancião. No entanto, eles logo entenderam por que Evan fez isso. Evan escolheu Stern como terceiro ancião para rapidamente levar a antiga facção do primeiro ancião para o seu lado. Agora, os membros leais de sua facção havia crescido para 60% do número total de anciãos na Assembleia de Anciãos. Esse número definitivamente era assustador. Até o antigo primeiro ancião não tinha tanta autoridade e poder. Desta vez, Kaiser e os outros antigos grandes anciãos entenderam a poderosa posição de Evan. Apenas alguém na posição de um ancião, que estava sob a influência de um ex-grande ancião, havia sido removido a um veterano político. O resultado dessa votação do clã Purcell na Assembleia de Anciãos deixou essas grandes empresas atordoadas. Eles não pensaram que as 2 pessoas que apoiaram eventualmente entrariam em colapso, e que inesperadamente Evan, que haviam esquecido, ressurgiria de repente. Isso pegou as grandes empresas de surpresa, deixando-as assustadas com o que havia acontecido. Depois que a votação na Assembleia de Anciãos terminou, Evan de repente anunciou que o clã Purcell havia transportado uma grande quantidade de comida e que os preços seriam os mesmos de antes. Quando esta notícia saiu, os preços dos alimentos caíram. Evan não mentiu porque depois que ele terminou, eles imediatamente viram uma carroça transportando mercadorias para a cidade e casa. Embora fosse apenas arroz de bambu, os plebeus não tinham problema em comê-los. Havia também alguns clãs aristocráticos que comiam arroz de bambu, então os plebeus também o faziam. Essas grandes empresas calcularam que a quantidade de arroz de bambu transportada por essas carroças havia trazido quase 500 mil quilos para a cidade e casa. Houve um total de 1.500.000 a 2 milhões de quilos transportados em todo o ducado de Purcell. Mesmo que eles quisessem aumentar os preços, eles não conseguiriam. Todos das grandes empresas entendiam que, desta vez, eles haviam sido jogados por Laura. Este foi um assunto óbvio. Se eles não pudessem ver, eles não deveriam estar no negócio mercantil. No entanto, eles não poderiam dizer que eles estavam amargos. Essas empresas inicialmente aceitaram as condições de Laura, mas suas intenções não eram muito boas desde o início. Eles estavam prontos para apoiar as pessoas que detinham a posição superior e haviam colaborado com Laura apenas para amarrá-la em sua facção. O que eles não pensaram era que Laura se adiantaria a eles, armando tudo. Essas grandes empresas também sabiam que, se continuassem a se opor à situação, poderiam ofender o clã Purcell. O que eles temiam que tornaria seus dias muito mais difíceis. Então, no momento em que a carroça entrou na cidade, o preço da comida dentro de todo o ducado de Purcell caiu. A crise iniciada no passado pela infestação de pragas levou a uma série de reações em cadeia. No entanto, durante este tempo, houve apenas 2 grandes vencedores. Um era Laura e o outro era Evan. Além disso,
Ninguém sabia que havia também outro vencedor que estava se escondendo por trás desses vencedores e foi o que mais ganhou. Não era outro senão Zhao Ai. Zhao Ai ganhou um total de 20 mil moedas de ouro durante esta crise. Além disso, ele ganhou várias centenas de moedas de ouro por dia, que foram diretamente para seus bolsos. O mais importante era que esse tempo de crise era algo de que ele poderia ter sido deixado de fora. Quando Zhao Ai recebeu a notícia que Laura havia enviado, dizendo que a tempestade havia passado, ele não pôde deixar de rir. Isso porque inicialmente a crise havia sido iniciada por causa dele. Agora, com a ajuda dele, eles a pararam. Mais importante ainda, ele ganhava dinheiro enquanto ajudava Ivan, que ajudou o clã Buda quando estavam em apuros. Uma verdadeira boa pessoa com poder, para Zhao Ai, era uma coisa muito importante. Com Ivan recuperando sua autoridade, ele não iria se mover para atacar o clã Buda, que também os tirou de uma de suas crises. Eles quase não precisavam se preocupar com o clã por seu lidando com eles. Zhao Ai não achava que o resultado seria ótimo. Foi realmente uma grande surpresa para ele. E agora, os assuntos na cidade e casa não precisariam que ele administrasse pessoalmente. Mesmo que ele não fornecesse a comida, as grandes empresas do Ducado de Purcell o fariam, diminuindo assim os preços dos alimentos dentro do Ducado de Purcell. Com isso, a crise alimentar foi oficialmente terminada. Esta notícia não foi necessariamente uma coisa boa para Zhao Ai. Para ser preciso, quando Zhao Ai vendia produtos alimentícios, ele ganhava várias centenas de moedas de ouro por dia. Agora, se as grandes empresas vendessem as suas, então sua renda definitivamente diminuiria. No entanto, Zhao Ai ainda recebeu quase 200 moedas de ouro por dia apenas por vender sua comida. As consequências do que aquelas grandes empresas haviam feito anteriormente resultaram em um status negativo. Os plebeus também mantinham seus ressentimentos. Quando eles estavam em um momento difícil, eles se lembrariam daqueles que os ajudaram e daqueles que os prejudicaram. Devido a isso, havia muito poucas pessoas que comprariam nas lojas das grandes empresas. Por outro lado, a loja Igambana conseguiu um grande número de clientes que compravam de suas lojas. Foi então que aqueles grandes empresários se convenceram de que, desta vez, Laura era muito mais esperta do que eles. Mesmo que fosse invisível antes, a loja Igambana se tornou a principal loja dentro do Ducado de Purcell. Essas grandes empresas entenderam que a criação de uma empresa tão importante não era fácil. Enquanto houvesse letreiros da Igambana, certamente representaria uma fonte de riqueza. Pensar nisso agora seria inútil, então o que eles fizeram foi tentar encontrar uma maneira de levar as pessoas a comprarem suas lojas. Portanto, para isso, eles fizeram algumas condições superiores. Por exemplo, descontos em certas commodities. Ou se alguém comprar uma certa mercadoria, então eles receberiam um presente extra. Essas grandes empresas estavam no mercado há muito tempo. Naturalmente, eles foram claros sobre como lidar com isso. Eles descobriram esses métodos e estavam prontos para explorá-los. No entanto, mesmo depois de fazer isso, havia apenas algumas pessoas que entravam em suas lojas para comprar qualquer coisa. Os plebeus ainda estavam ofendidos por eles. Felizmente, eram grandes empresas que ainda eram ricas. Eles poderiam se dar ao luxo de perder por agora. Dado algum tempo, eles devem ser capazes de se recuperar lentamente. Mas, se eles quisessem recuperar rapidamente seu antigo prestígio, seria impossível. Laura não perderia essa oportunidade. Havia um ditado que diz que quando as máquinas dominam o mercado, mesmo quando voltam à vida, elas só podem ter uma parte da sopa. A maior questão a ser considerada desta vez foi que essas grandes empresas haviam ofendido o clã Purcell. Se eles fossem apoiados pela pessoa que vencera, então seria melhor. Eles não estariam em uma situação tão difícil e também poderia ter lhes dado alguns benefícios. No entanto, eles escolheram ter pouco contato com Evan antes disso. Nem fale sobre benefícios. Eles já tiveram sorte o suficiente para que Evan lhes desse um rosto e não os tivessem tirado do Ducado de Purcell. Zhao Ai não se importou com o que aconteceu na cidade e casa.
Ele agora estava mais preocupado com a situação nas terras negras e no pântano do cadáver apodrecido. Durante o tempo em que os anciãos do clã Purcell estavam na assembleia, Zhao Ai recebeu uma mensagem de Zhao Zui. A notícia dizia que eles tinham sido vistos pelo Bufio Santo do Vento, mas não havia movimentos dele. Embora Buffy estivesse curioso sobre esses zumbis, eles estavam dentro do pântano do cadáver apodrecido e ele não se atreveu a lidar com eles. Ao ouvir que Buffy estava realmente no pântano do cadáver apodrecido, Zhao Ai se sentiu aliviado. Ele deixou os escravos saírem do espaço e voltarem para o castelo, permitindo que eles trabalhassem com a prensa de óleo, assim como as prensas de moer arroz. Este arroz era geralmente comparável ao arroz de bambu e Zhao Ai tinha muitos deles em suas mãos. Ele pretendia mantê-los como sua própria comida. O arroz de bambu que Zhao Ai vendeu para Laura era o arroz de bambu que Green comprara originalmente. Lembre-se, o espaço de Zhao Ai produzia o arroz de bambu da melhor qualidade. Zhao Ai não suportava vender essas coisas boas, razão pela qual mantinha algumas delas para consumo próprio. Zhao Ai também começou a melhorar o solo nas terras negras junto com as áreas circunvizinhas. Era agora o 8º mês, e plantar alguma coisa no continente agora seria tarde, então Zhao Ai não plantou nada. Ele também trouxera outras sementes que eram comumente plantadas no continente e permitia que os escravos tentassem cultivá-las. Para o inverno seguinte, eles também começaram a estocar a lenha, assim como produziram roupas de algodão para os escravos. Zhao Ai ficou por perto e pensou que uma pessoa deveria alimentar sua família. Atualmente, ele tinha 100 pessoas contando com ele e descobriu que suas necessidades eram extensas. Preparar-se para eles seria realmente tedioso. Primeiro foi adquirir a lenha, que era uma importante fonte para ter durante o inverno. Com isso, menos pessoas congelariam até a morte. Além disso, ainda havia roupas de algodão, comida e outras coisas diversas, o que somava muito. Felizmente, Zhao Ai fez um ponto de teletransporte temporário dentro da cidade-casa. Este ponto de teletransporte não foi colocado por Zhao Ai, mas sim foi criado por Gren. Ele estava localizado em uma área remota na cidade-casa, onde haviam comprado uma casa. A casa deveria ser usada como ponto de entrada no espaço, por isso se tornou um ponto de teletransporte. Zhao Ai comprou muitas coisas através deste ponto de teletransporte. No entanto, ele não podia comprar janelas de vidros para os escravos, pois eram muito caras. Ele só comprava janelas de papel junto com uma cama, armários, uma mesa, 4 cadeiras, um braseiro, uma chaleira de cobre e uma série de coisas para comer para cada um dos escravos. Comprar coisas como isso e aquilo, Zhao Ai as comprou inconscientemente e não percebeu que ele realmente gastou um total de quase 5.000 moedas de ouro. Gastar dinheiro realmente foi mais rápido do que ganhar dinheiro. Viver em outro mundo. Capítulo 164. Quando o 9º mês chegou, a cidade-casa já estava completamente em paz. Não só os preços dos alimentos se tornaram estáveis, mas até mesmo os preços de outras necessidades diárias eram agora um pouco mais baratos em comparação com antes. As grandes empresas não tinham outro jeito senão fazer isso. Se eles não reduzissem os preços, ninguém estaria indo às suas lojas para fazer compras. Como resultado da redução dos preços, houve uma reação em cadeia que barateou os preços da maioria das commodities. Claro, as lojas Igambana também reduziram seus preços. A maioria das pessoas comprava deles também. Isso não aconteceu apenas porque a loja Igambana os ajudou durante a crise, mas também porque os produtos alimentícios que eles vendiam eram realmente de alta qualidade. No início, a loja Igambana vendia principalmente commodities normais e, quando outras lojas reduziam seus preços, as pessoas compravam dessas lojas. Os civis agora classificavam commodities de alimentos entre as lojas. Se a comida da loja Igambana foi considerada em primeiro, então as outras lojas só podiam ser consideradas como nono. A principal razão para isso foi porque os produtos alimentícios vendidos pela loja Igambana não eram apenas de alta qualidade, mas também porque tinham uma quantidade muito grande de elementos mágicos dentro.
Um exemplo seria o rabanete que eles venderam, que muitas pessoas compraram. Zhao Ai sabia disso depois que Laura o informou. Ele imediatamente tomou uma decisão. Essa decisão foi criar uma marca para os seus produtos alimentícios. A partir de agora, eles seriam chamados de produtos Taiwan. No continente Ark, ninguém conhecia Taiwan. No entanto, na China, Taiwan era na verdade um lugar que todos conheciam. Quando falado de uma língua estrangeira, poderia ser chamado de utopia. O maior desejo de Zhao Ai era construir um novo mundo no coração das Terras Negras. Um lugar que significava que isso era o que todos ansiavam, uma utopia. Por causa dessa ideia, Zhao Ai usou Taiwan. Zhao Ai não pensava apenas nesse nome, mas também desenhava pessoalmente uma marca. Esta marca registrada era realmente simples, como era um desenho de uma pequena ponte em cima de água fluindo com uma família em cima. Embora fosse simples, neste mundo era uma ideia muito refrescante. As marcas registradas neste mundo apenas incluíam um nome e não tinham nenhum selo formal impresso sobre a mercadoria. Geralmente era apenas espalhado de boca em boca. Zhao Ai, no entanto, fez um design de marca registrada neste momento. Este foi um grande passo em frente para este mundo. Laura não foi estúpida e depois de ver imediatamente a marca registrada de Zhao Ai, ela rapidamente tomou sua própria decisão. Mais tarde, todas as mercadorias de Zhao Ai seriam chamadas commodities de Taiwan. Arroz seria colocado em uma caixa grande, onde o exterior dessas caixas teria o desenho da marca. As outras commodities, como rabanete e óleo, também seriam feitas da mesma forma. Além disso, eles separaram suas outras commodities das commodities de Taiwan no menor tempo possível. A fim de abrir o mercado, as commodities de Taiwan não tiveram um aumento em seus preços. Em vez disso, eles foram vendidos pelo preço normal. Isso fez os plebeus realmente felizes, pois as mercadorias que a Taiwan produzia eram realmente da mais alta qualidade. Isso foi especialmente verdadeiro para as famílias que tinham filhos que frequentavam a academia de magia. Isso permitiu que os juniores comessem arroz de bambu todos os dias e, às vezes, rabanetes. A razão pela qual os pais sabiam do alto teor mágico dessas mercadorias era por causa de Julie. Julie foi a primeira que comprou os rabanetes da loja Igambana e seu filho, Rose, depois de comê-lo apenas uma vez, foi capaz de aprender profundamente com magia. Mais tarde, ele se tornou oficialmente um aprendiz e até mesmo adquiriu subsídios do sindicato para seus estudos. Como resultado, a condição de vida de sua família ficou melhor. Embora Rose fosse apenas um aprendiz da magia e não pudesse receber muito em termos de subsídios do sindicato, ele ainda recebia uma moeda de ouro a cada mês. Para os plebeus, isso foi muito bom. Uma moeda de ouro podia ser guardada para os gastos e era quase o suficiente para durar o mês. Julie era uma pessoa muito econômica. Quando a crise de alimentos aconteceu, ela não teve medo porque eles estocaram suprimentos alimentares. Julie tinha o hábito de retirar uma pequena quantidade de arroz antes de cozinhar, todas as vezes, para guardar o arroz na jarra de arroz da família. Ela fazia isso há muito tempo e, sem saber, havia economizado 1 metro cúbico de arroz. Isso foi o suficiente para a família comer durante vários meses, e foi por isso que Julie não se preocupou. No entanto, depois disso, os preços dos alimentos não subiram. Julie então decidiu não usar o arroz na jarra e continuou comprando arroz da loja Igambana. Ainda assim, para lidar com a próxima fome, se alguma vez tivesse uma no futuro, Julie começaria a ser mais frugal. Ela fazia lancheiras para arroz todos os dias para evitar deixá-lo comer na cafeteria. Um dia, o instrutor de magia de Rose notara a comida que ele trazia. O instrutor não pôde evitar e, curiosamente, deu uma olhada. Depois sentiu que a comida que Rose comia continha uma quantidade suficiente de elementos mágicos. O instrutor imediatamente perguntou a Rose de onde vinha. Rose naturalmente não iria enganar seu instrutor e disse que a comida foi comprada por sua mãe. Ele não sabia onde ela comprou. O instrutor de magia de Rose pediu-lhe para levá-lo para sua casa. Ele então perguntou a Julie sobre esse assunto, e Julie contou tudo a ele honestamente.
Ela também perguntou por que esse arroz era tão diferente do outro arroz. O instrutor de arroz também não os enganou e disse-lhes que o elemento mágico no arroz era muito adequado e que comê-lo muitas vezes daria vantagens ao cultivar magia. Este assunto se espalhou lentamente desde então. No entanto, durante esse tempo, o Ducado de Purcell estava sob estrito controle de alimentos. Se eles quisessem comprar, então não poderiam comprar muito. Mas agora que a crise alimentar havia passado, o arroz de bambu Taiwan deu início a uma nova onda de altas vendas na cidade. Hoje em dia, o arroz de bambu Taiwan era muito popular na cidade casa. No entanto, Julie não comprou muito quando ouviu que os produtos mágicos perderiam muito de seus elementos mágicos quando não consumidos depois de algum tempo. Eles temiam que a compra excessiva de arroz de bambu acabasse sendo estocada e se transformasse em arroz normal com o passar do tempo. Posteriormente, os produtos de óleo da Taiwan também foram relatados como contendo altos elementos mágicos. A notícia se espalhou rapidamente e o óleo Taiwan também se tornou uma commodity quente. Agora, todos os cidadãos reconheciam a marca Taiwan. Zhao Ai não sentiu nada sobre este assunto. Se ele plantasse arroz de bambu todos os dias, ele não poderia vendê-los facilmente. Afinal, em todo o Ducado de Purcell, os preços dos alimentos já haviam caído. Era impossível que todos no Ducado comessem seu arroz de bambu produzido pessoalmente. No entanto, Zhao Ai não pensou que a Academia de Magia e os aristocratas da cidade casa comprariam centenas de milhares de quilos de arroz de bambu Taiwan. Além disso, as encomendas eram de um ano, o que tornava a renda de Zhao Ai muito estável. Laura, no entanto, estava pensando em outro assunto. Zhao Ai já havia pedido a Laura que procurasse um comprador de coelhos de olhos azuis. Laura queria cooperar com Zhao Ai, o que ele aprovou. Laura começou então a vender carne de coelho de olhos azuis a um preço acessível. Além disso, os elementos mágicos que a carne continha eram mais altos que os do arroz de bambu e rabanete. Além disso, como os plebeus também podiam se dar ao luxo de comer, desta vez a mercadoria era vendida a uma velocidade incrível. Seria desnecessário dizer que Laura recebeu grandes encomendas dos aristocratas. No entanto, eles não pediram muito da carne de coelho de olhos azuis. Somando-os todos, seria apenas 3.000 coelhos de olhos azuis por mês. Isso, por sua vez, fez com que dependessem fortemente das vendas no varejo. Hoje em dia, dentro do Ducado de Purcell, se você não tivesse ouvido falar sobre a marca Taiwan, significava que você era um estranho. Todos no Ducado de Purcell conheciam a marca Taiwan. Neste momento, as lojas Igambana têm atualmente 4 tipos de produtos desta marca, o que tornou seus negócios mais interessantes. Ninguém sequer pensou em falsificar os produtos da Taiwan porque a qualidade desses produtos com outros produtos era muito diferente. Seria fácil identificar a diferença. Mesmo tentando uma vez, seria fácil saber se era um produto legítimo ou falso. Isso poderia facilmente arruinar a reputação de uma loja. Laura também estava preparada para esses casos. Ela imediatamente tomou medidas para impedir que isso acontecesse, como permitir que os compradores recebessem cartões da Taiwan do pessoal da loja para provar sua legitimidade. Além disso, esses cartões eram exclusivos apenas para as lojas Igambana. Então comprar de outras lojas significaria que o que você comprou eram produtos falsificados. Aproveitando-se da popularidade dos produtos Taiwan, os negócios da Igambana prosperaram. Laura abriu muitos ramos de lojas em todo o Ducado de Purcell. Agora, podia-se ver uma loja Igambana por todo o Ducado. Isso resultou no aumento da demanda por produtos Taiwan. Zhao Ai ficou feliz em ver essa situação. Considerando que ele ainda não podia plantar as plantas de alto nível no espaço, Zhao Ai ainda estava produzindo uma quantidade surpreendente de produtos, o suficiente para lidar com as demandas das lojas Igambana. Dada a situação, ele estava recebendo muito mais moedas de ouro e isso o fez feliz. Ele também enviou muitos coelhos de olhos azuis para Laura para serem processados. Este procedimento separou as peles de coelho da carne.
Laura então venderia a carne de coelho e mandaria de volta a pele de coelho processada para Zhao Ai. Zhao Ai também disse a Laura para usar o dinheiro da venda da carne de coelho para o processamento da pele de coelho. Ele também deu a Laura algumas peles de coelho, pois acreditava que as relações humanas teriam um melhor sentimento se você lhes desse alguma coisa. Laura decidiu aceitar no final. No entanto, ela achou que era um pouco injusto para ela conseguir algo, enquanto Zhao Ai não recebia nada em troca. Ultimamente, ela estava ocupada demais gerenciando as lojas e Gambana, especialmente as filiais recém-abertas. Assim, ela não teve muito tempo para coletar as diferentes plantas mágicas e bestas que Zhao Ai precisava. Zhao Ai não se importava muito com isso porque, atualmente, a loja Gambana aumentara sua demanda por alimentos e commodities de óleo. Ele agora estava plantando muitos rabanetes e não tinha tempo para plantar outros tipos de plantações. Além disso, Zhao também estava ocupado demais gerenciando os assuntos na Fortaleza da Montanha de Ferro recentemente. Assim, ele não tinha muito tempo livre e não estava preocupado, mas bastante aliviado enquanto esperava. A Fortaleza da Montanha de Ferro estava atualmente em muito bom estado. Havia muita lenha, caules de milho, árvores de óleo e arroz de bambu. Contanto que você as enxugue, pode-se usar essas plantas para fazer o fogo, especialmente as árvores frutíferas. Não só tinha muitas aplicações, como também podia ser usado para fazer uma fogueira durar mais tempo. Um pedaço de 50 centímetros da árvore de fruta de óleo pode durar um dia inteiro. Zhao Ai tinha muitas árvores de frutas do óleo, então isso era algo que seria útil para o inverno. Contanto que você colocasse uma árvore de frutas do óleo no braseiro, a sala ficaria quente a noite inteira. Zhao Ai também melhorou o solo nas terras negras todos os dias. Ele então encarregou os escravos de cultivarem alguns vegetais. Estes vegetais seriam então usados como alimentos durante o período do inverno. Zhao Ai também queria observar se esses vegetais seriam capazes de crescer adequadamente. No final, ele queria ver os resultados de sua melhoria de terra. Viver em outro mundo. Capítulo 165. Neste momento, Zhao Ai tinha terra insuficiente dentro do espaço. Ele agora tinha árvores de frutas do óleo, arroz de bambu, milho e rabanetes plantados em todo o espaço, o que fez com que ele não pudesse mais plantar outros tipos de plantações. Zhao Ai também observou que a melhoria de solo dentro das terras negras era muito boa. Ele poderia plantar árvores de frutas do óleo nas terras negras, o que poderia ajudar a liberar o uso da terra dentro do espaço. Zhao Ai observou a melhoria do solo dentro das terras negras ao usar o solo espacial. Ele viu que o solo nas terras negras não melhoraria muito apenas misturando com o solo espacial. Assim, ele concluiu que usar a água espacial para melhorar a qualidade do solo era a melhor maneira de fazê-lo. Ele também temia que o uso do solo espacial acabaria por levar a um desgaste do solo dentro do espaço, o que levaria à sua morte. Ele havia observado que a água espacial era retirada das fontes. Havia um grande número dessas fontes, com tanta água jorrando que aparentemente não ia secar. Na verdade, Zhao Ai havia adivinhado que o solo espacial também poderia ser rejuvenescido e que a terra espacial não teria qualquer problema com o desgaste. No entanto, em seu coração, Zhao Ai decidiu que usar a água espacial seria o melhor. Zhao Ai estava muito ocupado nos dias de hoje enquanto melhorava o solo das terras negras e enquanto fazia coisas dentro do espaço. Isso lhe dava uma quantidade substancial de trabalho a cada dia. O principal era que Zhao Ai estava esperando Buffy sair do pântano do cadáver apodrecido. Se ele ver que Buffy foi ferido, então ele não seria educado. Na verdade, a razão para Zhao Ai lidar com Buffy não foi apenas devido à vingança. Ele também queria aprender mais informações sobre o pântano do cadáver apodrecido, já que a equipe de Zazui era lenta demais para explorá-lo. Eles precisavam de muito mais tempo para fazê-lo corretamente. Além disso, havia muitos bestas mágicas e mortos-vivos que tinham seus próprios territórios. Zazui podia explorar livremente algumas áreas, já que eram mortos-vivos, mas precisariam passar cuidadosamente pelos territórios das bestas mágicas e outros mortos-vivos.
Caso contrário, eles seriam atacados por eles. Com tal situação, eles só poderiam avançar lentamente. Buffy era diferente, pois ele era um especialista do 9º nível. Ele poderia voar e evitar os ataques da maioria das bestas mágicas e mortos-vivos, o que lhe permitiu ir mais fundo no pântano do cadáver apodrecido. Se ele foi ferido ao sair do pântano do cadáver apodrecido, então Zawai iria destruí-lo imediatamente e transformá-lo em um morto-vivo. Então ele poderia perguntar diretamente a Buffy a situação dentro do pântano do cadáver apodrecido. Esta informação lhe permitiria lidar melhor com os tumultos recorrentes das bestas mágicas. Zawai não estava muito preocupado com o clã Purcell, especialmente agora que Evan era o único responsável. Evan não tinha nenhuma malícia em relação a eles e não enviaria a ninguém para lidar com eles. Zawai só se preocupou com a ameaça do pântano do cadáver apodrecido e, na verdade, esta era atualmente a maior preocupação de Zawai. Ele não queria viver nas Terras Negras por toda a sua vida. No entanto, se a ameaça do pântano do cadáver apodrecido não fosse resolvida, então ele não se sentiria à vontade. Uma vez que este assunto fosse resolvido, só então ele poderia se contentar e viajar com prazer por todo o continente. Ele queria ver esse mundo único. Embora Zawai fosse um otaku em sua vida anterior, seu sonho era na verdade, um dia, ser capaz de viajar pelo mundo todo. No entanto, ele realmente não tinha o dinheiro para fazê-lo naquela época. Viajar pelo mundo custaria muito. Zawai não podia se dar ao luxo de fazer isso, então ele só podia ficar em casa. Era diferente dentro do continente Ark, pois ele tinha um espaço e um grande território. Contanto que ele os administrasse corretamente, então ele poderia viajar com prazer pelo mundo. Além disso, desde que ele tinha o espaço, ele poderia viajar de volta ao seu território todos os dias, então ele não estava preocupado em tudo. Infelizmente, agora não era hora de fazê-lo. Ele deve primeiro resolver a ameaça do pântano do cadáver apodrecido. Green também não se opunha à ideia de viajar por prazer, já que no continente, não importando quais dos clãs respeitados, eles sempre permitiriam que seus juniores saíssem de uma certa idade para serem informados e ganharem experiência sobre o mundo. Zawai deveria ir também, mas a hora não estava certa. Os juniores dos aristocratas teriam mais conhecimento para suas viagens ao sair. Não aumentaria apenas sua compreensão e experiência, mas também poderiam encontrar vários bons amigos. Junto com esses amigos, eles poderiam explorar o continente e entender os perigos dentro dele. Era de conhecimento comum que, se os clãs não deixassem seus juniores saírem, esses jovens nunca cresceriam. Green também queria resolver rapidamente a ameaça do pântano do cadáver apodrecido. No entanto, ele também sabia que esse problema não era fácil de resolver. Se fosse fácil fazê-lo, o pântano do cadáver apodrecido não receberia o título de uma das 5 áreas proibidas. No continente, ninguém mais foi às Terras Negras para observar, mesmo aqueles dos grandes clãs. Este assunto não era conhecido por Zawai. A razão foi porque o clã Purcell havia enviado um especialista do 9º nível para as Terras Negras, a fim de persegui-los e não tinha conseguido. O que os deixou surpresos foi o fato de que Buffy disse que Zawai absolutamente não estava nas Terras Negras, nem mesmo na Fortaleza da Montanha de Ferro. As pessoas acreditavam nas palavras que os especialistas do 9º nível diziam e pensavam que o clã Buda haviam se mudado secretamente da Fortaleza da Montanha de Ferro. Embora o novo rei tivesse ordenado ao clã Buda que não deixasse as Terras Negras, todos sabiam que, se o clã Buda permanecesse lá, eles só encontrariam a morte. Portanto, sair secretamente daquele lugar era compreensível. Além disso, as Terras Negras sempre haviam encontrado ataques de bestas mágicas no passado, mas Green fora visto estando seguro e ileso. Só poderia ser explicado que eles não têm vivido nas Terras Negras. Além disso, todo mundo achava que Zawai não havia deixado o Ducado de Purcell desde que o clã Purcell enviou um 9º nível para revistar as Terras Negras e não havia encontrado ninguém. Além disso, havia Fortaleza Montenegro, onde uma mistura de pessoas boas e más permaneceu.
Geralmente, as pessoas pensavam que Zhao Ai se escondia nas áreas próximas das Terras Negras, o que as fez perder o interesse de procurar nas Terras Negras para encontrar o clã Buda. Além disso, temiam que eles pudessem acidentalmente encontrar um motim de bestas mágicas enquanto procuravam, o que os fariam chorar em vão. Aqueles grandes aristocratas sentiram-se bastante aliviados. Buffy, desta vez, era um especialista do 9º nível que havia sido usado para se livrar de um especialista do 8º nível. Aquele cultivador do 8º nível seria lentamente enfraquecido, então ele não seria um assunto difícil. Buffy pessoalmente reconheceu esse ponto. Em outras palavras, atualmente o clã Buda só teria um mago do 8º nível para assumir o comando pessoal. Isso significava que eles não seriam capazes de produzir qualquer coisa que pudesse se tornar uma ameaça para eles. Os grandes aristocratas nem pensariam no que 3 formigas poderiam fazer com eles. Assim, ninguém os procuraria, e o clã Buda poderia ser considerado esquecido. O único que não pôde esquecer o clã Buda foi Evan. Evan mandou alguém procurar pistas do clã Buda dentro da fortaleza Montenegro. Infelizmente, ele falhou e não conseguiu encontrar nada. Finalmente, ele desistiu. Eles não tinham pensado em mandar pessoas para as Terras Negras para procurar lá. Zhao Ai, por outro lado, colocou os mortos-vivos ao redor do perímetro para bloquear qualquer intruso. Mesmo um especialista do 8º nível não seria capaz de se defender contra um grande número de guerreiros mortos-vivos do 7º nível. Além disso, como os grandes aristocratas decidiram não checar as Terras Negras, também não haveria especialistas do 9º nível indo lá para checar. Esta situação realmente beneficiou Zhao Ai. Ele estava ocupado se preparando para lidar com Buffy, que ainda estava explorando o pântano do cadáver apodrecido. Se alguma vez chegasse à fortaleza da Montanha de Ferro, seria catastrófico. No 15 graus do 10º mês, Laura chegou na Montanha de Pedra. Zhao Ai, que estava ocupado na fortaleza da Montanha de Ferro, rapidamente correu para a mansão da Pedra Azul. No momento em que os mortos-vivos haviam recebido Laura na montanha, Zhao Ai já estava na sala esperando por ela. Green, Merino e Meg também apareceram e ficaram curiosos para saber por que Laura havia visitado, já que parecia não haver nenhum problema com a cooperação atual. Hoje em dia, Laura tinha trazido cerca de 10.000 moedas de ouro de renda para Zhao Ai, o que foi uma ajuda muito grande para ele. Green deu as boas-vindas a Laura na sala de estar. Zhao Ai então disse com um sorriso: Senhorita Laura, eu realmente sinto muito pelo bem-vindo morno. É que eu tenho lidado com alguns assuntos ultimamente. Laura sorriu e respondeu: o senhor Zhao Ai é gentil e educado demais. Laura só saiu do hábito e eu fui presunçosa. Zhao Ai sorriu: a senhorita Laura é muito educada. Por favor, sente-se. Laura também não tinha conseguido visitar a Montanha de Pedra ultimamente, pois estava bastante ocupada com as questões das novas filiais sendo abertas. Havia muitos problemas que precisavam ser abordados. Depois que Laura sentou-se, Meg serviu chá a eles. Depois ficou ao lado de Zhao Ai e olhou para Laura e Nier. Laura não pôde evitar, mas também olhou para Meg e descobriu que Meg estava olhando para ela. Ela realmente sentiu que havia uma sugestão de hostilidade vindo dela. Laura não conseguiu deixar de sorrir amargamente em segredo enquanto fingiu beber o chá. Zhao Ai não prestou atenção a esses assuntos enquanto bebia da xícara de chá e perguntou: eu me pergunto o que a senhorita Laura quer falar dessa vez? Laura largou a xícara de chá e respondeu com um sorriso: Senhor, lembra-se de que você me pediu para procurar sementes de diferentes plantas mágicas? Eu encontrei vários tipos e hoje, eu vim especificamente para entregá-las para você. Depois de bater palmas, Sérgio entrou na sala e trouxe vários sacos pequenos que colocou na mesa de centro de Zhao Ai. Zhao Ai não esperava que Laura viesse por este assunto. Para ele, esta foi definitivamente uma boa notícia, uma vez que o espaço não conseguiu subir de nível por um bom tempo. Enquanto o nível subisse para 11, ele seria capaz de abrir ainda mais terra. Mas se ele não pudesse elevar o nível atual para 11, então ele estaria ansioso.
Zhao olhou para os pequenos sacos na mesa e os abriu impacientemente. Havia 5 sacos na mesa. Cada pequeno saco de pano tinha cerca de meio quilo de sementes dentro dele. Zhao abriu todos os 5 sacos de pano e olhou cuidadosamente para a quantidade de sementes de qualidade. Ele viu que essas sementes não pareciam nada de especial, e Zhao não encontrou nenhuma semente especial dentro dos 5 sacos. Laura olhou para a expressão de Zhao, sorriu levemente e explicou: Senhor, esses 5 sacos contêm sementes de batata, pimentão, rabanete vermelho, azeitonas e alface verde. Zhao assentiu e colocou os 5 sacos de volta. Ele virou a cabeça para Laura, sorriu e disse: Deixei a senhorita Laura se tornar motivo de chacota. No entanto, eu espero que a jovem senhorita ainda procure por mais vegetais mágicos ou plantas mágicas, junto com bestas mágicas. Laura sorriu. Você é bem-vindo, senhor. Eu estou envergonhada que eu só posso dar algo assim. Recentemente eu estive muito ocupada e não consegui ajudar o senhor a procurar plantas mágicas. Eu espero que o senhor me perdoe. Mas, senhor, por favor, tenha certeza de que, mais tarde, procurarei diligentemente as plantas mágicas que o senhor procura. Viver em outro mundo. Capítulo 166. Zhao riu levemente. A senhorita Laura é muito séria. Mais tarde, precisarei de muita ajuda da senhorita Laura. Depois que Zhao disse isso, Sérgio, que havia saído da sala antes, voltou com uma caixa grande. Esta caixa tinha cerca de 1 metro de comprimento, meio metro de largura e cerca de 13 centímetros de espessura. Além disso, Sérgio manuseava a caixa com cuidado, como se estivesse segurando um bebê recém-nascido. Zhao olhou curiosamente para Sérgio, depois virou a cabeça para Laura em confusão e perguntou: Senhorita Laura, o que é isso? Laura sorriu. Este é o presente que eu preparei para o senhor. Sérgio colocou a caixa suavemente sobre a mesa e abriu a tampa lentamente. Zhao olhou para a caixa e viu que havia algum feno dentro dela. Havia 5 ovos muito grandes colocados no feno, e cada ovo tinha cerca de 40 centímetros de comprimento e mais de 10 centímetros de diâmetro. O mais estranho foi que a cor de cada ovo era diferente. Seus tons eram amarelo, azul, vermelho, verde e roxo. Zhao ficou perplexo ao examinar os ovos, enquanto Gren assustado disse: E são ovos coloridos de fantasmas virtuosos. Olhando fixamente, Zhao perguntou: Ovos coloridos de fantasma virtuoso? O que é isso? Gren olhou para os 5 ovos e explicou: Fantasmas virtuosos são bestas mágicas especiais e são muito raros no continente. Este tipo de besta mágicas não possui habilidades de ataque próprias. No entanto, tem uma habilidade muito incomum. Eles podem ser usados como auxiliares. Enquanto um ser humano obtiver um ovo de fantasma virtuoso, então uma vez que eles chocam, eles podem formar lentamente um contrato com o fantasma virtuoso. É assim que você pode usar um fantasma virtuoso. Além disso, eles podem ajudar seu mestre a atrair elementos mágicos para ajudá-los em batalhas. Um fantasma virtuoso adulto pode até se transformar em uma arma, capacete ou uma peça de armadura. É por isso que no continente há algo conhecido como cajado mágico biológico ou armaduras vivas. Zhao estava em transe. Ele não tinha pensado que realmente haveria algo assim, e não poderia deixar de olhar para os ovos com um par de olhos brilhantes. Laura, por outro lado, ficou surpresa ao descobrir que Gren sabia muito sobre os fantasmas virtuosos. Qualquer um que soubesse coisas sobre os fantasmas virtuosos definitivamente não seria uma pessoa mediana. Guerreiros e magos de baixo nível nem sabiam da existência dessas bestas. Ela não achava que Gren soubesse muito sobre isso, o que a deixava muito mais curiosa sobre qual era a verdadeira identidade de Gren. Gren examinou cuidadosamente os ovos, então suspirou e disse: Tenho certeza de que estes são ovos coloridos de fantasmas virtuosos. Eles são diferentes dos outros ovos de bestas mágicas porque os ovos dos fantasmas virtuosos têm um atributo natal associado à sua cor. Estes ovos devem ser do elemento terra, elemento relâmpago, elemento água, elemento vento e elemento fogo, todos muito raros.
Apenas esses ovos teriam um valor total de mais de 50.000 moedas de ouro. Eles provavelmente não teriam sequer um preço real no mercado. Zhao Ai ficou chocado. Ele não pensou que esses ovos seriam tão inesperadamente preciosos. Não admira que Sérgio tenha sido tão cuidadoso ao manusear as caixas. Se esses ovos fossem danificados, isso significaria apenas que eles jogaram fora 50.000 moedas de ouro. Zhao Ai gentilmente cobriu a caixa e lentamente fechou os olhos. Ele sentou em sua cadeira e não falou por algum tempo. Laura olhou para a aparência de Zhao Ai e seu coração não pôde deixar de apertar. Dentro desse período de tempo, ela tinha uma certa compreensão da atitude de Zhao Ai em receber presentes. Como esse presente era um pouco caro, Zhao Ai pode não necessariamente recebê-lo. Mesmo se o fizesse, ela temia que ele também desejasse devolver um presente para ela. Olhando para a aparência de Zhao Ai, parecia que ele estava satisfeito com esse presente e já estava pensando em que presente dar em troca. Se ele quisesse dar um presente em troca, não seria outro um ovo colorido de fantasma virtuoso. Laura não ousou perturbar Zhao Ai quando ela entendeu o temperamento de Zhao Ai. Ela sabia que se Zhao Ai não quisesse receber o presente, então ela não seria capaz de persuadi-lo. Então Zhao Ai provavelmente acabaria não aceitando. Depois de algum tempo, Zhao Ai expirou. Ele abriu os olhos e olhou para Laura. Senhorita Laura, seu presente é realmente muito caro. Eu não quero recebê-lo, mas este presente é muito importante para mim, então vou aceitá-lo. O rosto de Laura era como uma flor desabrochando enquanto ela sorria ao ouvir o que Zhao Ai disse. Ela estava com medo de que Zhao Ai não recebesse o presente, mas estava feliz por ele não ter devolvido e disse apressadamente: este é um presente preparado para o senhor, então por favor, não seja educado demais. Zhao Ai acenou com a mão, sorriu e disse: eu aceitei um presente tão caro da senhorita Laura, por isso, se eu não der qualquer coisa de volta para a senhorita, isso não será justo. Eu sei que a senhorita Laura é uma cavaleira, então eu deveria te dar algo que uma cavaleira precisa. Ele sorriu depois de dizer isso e Gren sabia o que Zhao Ai queria dar. Gren apressadamente disse: jovem mestre. Zhao Ai acenou com a mão: está tudo bem, senhorita Laura é de confiança. Além disso, ela é uma pessoa que conhece a gravidade das coisas. Temos sorte de ter a senhorita Laura nos ajudando, então dar algo a ela em troca é normal. Laura ficou chocada depois de ver como estavam agindo. Ela não tinha ideia do que Zhao Ai poderia estar lhe dando em troca, provavelmente algo de valor preciso comparável com os ovos coloridos de fantasma virtuoso que ela deu. Acenando com a mão, Zhao Ai disse a Gren para entregar o caroço de pêssego mágico e depois colocou na frente de Laura. Então ele disse: essa coisinha é o que estou dando à senhorita Laura. Laura olhou intrigada para essa pequena coisa. Mesmo depois de observações cuidadosas, ela não conseguia descobrir nada diferente sobre isso. Finalmente, ela olhou para Zhao Ai em confusão. Zhao Ai riu: não é de admirar que a jovem senhorita não saiba sobre isso. Essa coisa é algo que obtive e é possivelmente um produto mágico antigo. Para dizer a verdade, jovem senhorita, sua função é principalmente como uma joia do animal de estimação. Laura ainda estava intrigada quando ela olhou para um tem em sua mão. Ela então murmurou: porco de estimação? Ela ainda estava pensando sobre o fantasma virtuoso e não sobre joias, mas ela achou que isso era um porco. Zhao Ai sorriu ao ver que a expressão de Laura não estava certa. Então disse: essa é uma joia do animal de estimação, não um porco de estimação. Essa coisa pode ajudar a senhorita Laura a receber um animal de estimação espiritual, não importando a categoria, não importa o quão grande seja. Enquanto a senhorita Laura desejar, você pode controlá-las usando essa coisinha. O método é muito simples. Basta colocar uma gota de seu sangue na joia do animal de estimação. Depois coletar uma gota de sangue da besta mágica e colocá-la na joia do animal de estimação. A senhorita Laura também pode usar a joia do animal de estimação normalmente. Quando estiver em batalha, o animal de estimação espiritual que você subjugou estará interligado com a mente da jovem senhorita, e você pode facilmente comandá-lo.
Além disso, mesmo que esteja gravemente ferido, desde que não tenham morrido e desde que o animal de estimação espiritual toque a joia a tempo, o animal de estimação espiritual pode recuperar automaticamente. Laura congelou. Um animal de estimação espiritual era uma existência muito mais preciosa do que um fantasma virtuoso. Embora se possa dizer que os fantasmas virtuosos eram muito convenientes, já que eles poderiam se transformar em armas e armaduras, eles também precisavam de alguma forma de consumível em troca. Não seria apenas uma coisa comum, mas sim o que de batalha dos guerreiros ou um poder mágico dos magos. Mais importante ainda, os fantasmas virtuosos flutuavam quando mudavam para uma arma, o que não era muito bom. A arma seria de um grau muito baixo. Mesmo que fosse finalmente forjado e empunhado por um guerreiro superior, a única vantagem era que alguém poderia acumular elementos mágicos, permitindo que eles transformassem a arma em uma arma mágica. No entanto, as bestas mágicas eram diferentes. Elas tinham uma classificação alta e uma força poderosa. Se alguém conseguisse que um grande dragão se tornasse um animal de estimação espiritual, isso seria quase igual a ser inigualável no mundo. Além disso, esse caroço de pêssego mágico, poderia curar os ferimentos da besta mágicas e também poderia interligar as mentes do mestre e do animal de estimação mágico. Com relação a ser um cavaleiro, não haveria hesitação em trocar 5 fantasmas virtuosos, ou mesmo 10 por essa coisa. Laura segurou o caroço do pêssego mágico. Ela não sabia que era apenas uma semente de pêssego. Além disso, estava sendo considerado como um produto mágico antigo. O número desses produtos mágicos antigos no continente era muito pequeno e era até desejado por divindades. Foi por isso que Laura acreditou facilmente que se tratava de um produto mágico antigo. Green, que estava ao lado de Zhao Ai, queria rir. Ele não pensava que Zhao Ai diria que se tratava de um produto mágico antigo. Green riu por dentro e achou que Zhao Ai era realmente talentoso. Ninguém suspeitaria que essa coisa inesperadamente viesse de dentro de uma fruta. Depois de algum tempo, Laura revelou uma expressão de admiração, como se estivesse segurando algo raro em vez de apenas segurar um caroço de pêssego mágico. Seus olhos estavam tristes quando ela gentilmente colocou a coisa na mesa e finalmente disse para Zhao Ai: "Isso é injusto demais para o senhor. Este presente é muito caro e mais precioso do que os 5 ovos coloridos do fantasma virtuoso. Assim, não posso aceitá-lo." Zhao Ai sorriu levemente. "A senhorita Laura é muito educada. Por favor, aceite, pois esta coisa seria mais útil para você. No entanto, não pense que isso é uma coisa tão boa. Tenha cuidado ao usá-lo, caso contrário, você terá muitos problemas." Laura não foi estúpida e imediatamente entendeu. Exatamente como Zhao Ai havia dito, se ela não usasse com cuidado, isso se tornaria uma maldição. Zhao Ai olhou para a aparência de Laura. Ele sorriu e disse: "Para a senhorita Laura, essa coisa será muito útil. Entretanto, o perigo que representa é muito grande. Se a senhorita Laura não quiser recebê-lo, não vou forçá-la." Laura olhou para o caroço do pêssego mágico na mesa, depois olhou para Zhao Ai e cerrou os dentes. Finalmente, ela decidiu pegar o caroço do pêssego mágico e cuidadosamente o abraçou. Então ela se curvou para Zhao Ai e disse: "Laura terá que se desculpar com o senhor Zhao Ai." Zhao Ai acenou com a mão e disse: "A senhorita Laura é muito educada. Esta foi uma troca igual. Assim, você não me deve nada." Laura sorriu amargamente. Como ela não devia nada a ele. Embora 5 ovos coloridos de fantasma virtuoso fossem preciosos, eles não podiam ser comparados aos inigualáveis produtos mágicos antigos do continente. A diferença não era tão simples como estar apenas algumas ruas de distância. Zhao Ai disse com firmeza a Laura: "Senhorita Laura, espero que você não conte a ninguém que fui eu quem lhe deu essa joia do animal de estimação." "Ok?" Laura assentiu e disse: "Senhor, tenho certeza de que não vou dizer nada. Mas se um dia, algumas pessoas me perseguirem para me matar por causa desta joia do animal de estimação, peço ao senhor que me salve."
Zhao Ai sorriu para Laura e não pôde deixar de rir ao saber que Laura estava contando uma piada. Todo mundo sabia sobre Laura. Nem sequer olhe apenas para o seu relacionamento com ela. Haviam também Kun, que não era uma pessoa comum. Além disso, ela era do clã Marquei. No continente, o número de pessoas que ousariam se moverem contra ela seria apenas algumas. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.